Quero desejar a todos uma boa noite e que nós, que nem eu principalmente, fomos educados num sistema bastante rígido, dogmático, quando éramos pequenos. Deixemos de lado esses preconceitos e quero vos trazer a mensagem deste livro. Os Mortos nos falam, do padre francês, atualmente vivo. Esteve recentemente em Londrina, no Centro Espírita, fazendo uma palestra. Estou atrás dessa palestra para também ver o que ele disse àqueles espíritas do Paraná. Mas com certeza falou alguma coisa que está dentro deste livro. Os mortos nos falam. Este livro é um apelo aos vivos deste mundo para que prestem atenção às palavras dos vivos do outro mundo. Ele terá cumprido sua função se um pouco de sua maravilhosa experiência vier a se tornar a sua. Realmente eu tenho lido o livro, mas devo estudá-lo mais ainda, porque é um livro muito profundo, de um professor de teologia dos seminários maiores da França atualmente, que vem como que uma surpresa, de acordo como previa há muitos anos atrás Allan Kardec, que um dia o Espiritismo iria merecer mais atenção por parte de muitos setores. Felizmente nós temos uma experiência aqui viva, aqui no Brasil hoje. O Papa Francisco, sua bondade, sua simplicidade, seu amor para com os outros, parece que traz um novo enfoque. E não venha como outro dizer que fora da Igreja Católica não há salvação. Nós respeitamos a Igreja Católica, eu sou católico, ainda vou, mas aqui diz, não precisa ser da Igreja Católica, basta que cada um evolua em sua alma. Basta que cada um faça, ponha cada dia um tijolo para esta construção. A vida feliz, chega a dizer, uma infinidade de experiências do Oriente, do Ocidente, uma coisa assim muito profunda. Esse padre François Brune, vocês o encontram na internet tranquilamente. Francês, Brune, livro é traduzido em português, em todas as línguas já. Então ele descreve uma vida que existe após a morte. E no começo, eu leio aqui, para ser fiel ao que ele diz, escrevi este livro para tentar derrubar o espesso muro de silêncio, de incompreensão, de ostracismo, erigido pela maior parte dos meios intelectuais do Ocidente.
Para eles, dissertar sobre a eternidade é tolerável. Dizer que se pode entrar em contato com os mortos é considerado insuportável. Claro que não é para nós espíritas. Para quem acompanha o espiritismo sabe que esta possibilidade é diária, que podemos entrar em contato com os mortos. Mas este livro vem reforçar uma coisa: devemos falar mais com aqueles que nos antecederam, porque eles se comunicam conosco, porque eles escutam a nossa voz. Eles estão apenas do outro lado do caminho. Tomem este livro como um itinerário. Abandonem, tanto quanto possível, suas ideias preconcebidas. Não tenham medo. Se este livro não os transformar, logo se aperceberão. Em todo caso, leiam esta obra como a história de uma descoberta fabulosa e verdadeira. E ele é um pesquisador. Ele trabalhou com a ciência experimental. Dedicou-se 64 anos a esses estudos. Estudou todas as línguas de todos os povos, para chegar na conclusão que nós temos que ter uma outra mentalidade a respeito da nossa morte. Que para esses aqui é uma vitória. E para Santo Agostinho, a morte não é nada. Apenas nós passaremos para o outro lado da estrada. Quais são as principais ideias desse livro? São muitas, mas as principais eu tento resumi-las. Primeiro quero aqui recordar a parábola de Jesus, muito profunda. O rico mau costumava banquetear-se, e um pobre Lázaro, cheio de feridas, sentava-se à porta de sua casa para receber alguma migalha. Apenas os cães iam lamber-lhe as feridas. Vocês encontram esse trecho em Lucas, capítulo 16, versículo 17. Sucede que Lázaro morreu e foi levado no seio de Abraão para os céus. E o Lázaro foi sepultado. A Bíblia dos 70 diz que foi sepultado no inferno. E a Bíblia de Jerusalém diz que foi sepultado. Mas lá, no meio dos tormentos, o mau rico levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro lá em cima. Pai Abraão, manda para mim o Lázaro, esse que se sentava à minha porta para pedir as migalhas do meu banquete, que molhe apenas a língua. Naturalmente é uma figura de linguagem para aliviar o meu sofrimento. Abraão disse: Lázaro só teve sofrimentos na vida, e tu tivestes tudo aquilo que pudestes ter. Então, entre nós há um abismo que não podemos atender teu pedido de te dar um pouco de água. Não podemos, porque tu estás vivendo num mundo e nós estamos num outro. Então, o rico insistiu: Pai Abraão, então, mande Lázaro visar os meus irmãos, eu tenho 5, e digam para eles
que é bom que mudem de vida, porque aqui, se não virão para este lugar de sofrimento onde eu estou. Pai Abraão disse: não é possível. Eles têm Moisés e os profetas. Eles devem saber o que tem que se fazer para conseguir um pedaço de felicidade aqui no céu. E o Maurico insistiu: mas pelo amor de Deus, Pai Abraão, se você mandar o morto avisá-los, eles acreditarão. E Pai Abraão disse: nem que o morto ressuscitasse, eles não se convencerão. Realmente, há muitos homens que, por maior evidência, por mais conhecimentos da vida futura, não acreditam. Ao ponto de poder dizer que, creio assim, com certeza, diz esse autor, François Birne, que cada um de nós só acredita quando quer. Tem muita gente que não acredita porque não quer acreditar. Então, lembremos-nos desta parábola profunda de Jesus. Não há necessidade que os mortos venham de lá e nos digam: ó, preparai o vosso lugar, está na hora. Porque senão a vida lá em cima é difícil. E uma das ideias que esse livro nos transmite é que a vida espiritual é uma realidade que existe por si mesma. Ninguém é preciso ensinar que existe a vida espiritual. Cada pessoa vai perceber que existe nesse mundo alguma coisa diferente. Existe alguma coisa que está dentro de nós que não morre, que irá continuar para sempre. Porque a eternidade, diz esse autor, não tem dono. É daquelas consciências livres que querem conquistá-la. Uma vez, em séculos passados, parecia que a eternidade tinha dono. E quem era dono da verdade era só um grupo muito pequeno de pessoas que decidiam o destino da vida espiritual de cada um. Mas não é. Qualquer um de nós pode alcançar essa vida espiritual, porque ela não tem dono. Segundo, nós sabemos que os mortos se comunicam. Estamos aqui no centro espírita e uma das principais objetivos desta casa é ensinar-nos que existem relações entre os vivos e os mortos, e que estas relações fazem parte de uma ciência experimental, como esse autor afirma. Realmente essas relações entre vivos e mortos faz parte de uma ciência experimental clara, que existe e das quais ninguém deve duvidar. Continuando com algumas ideias contidas nesse livro, como terceira ideia, nós estamos acostumados a considerar o efeito
Quem assistiu o filme sobre as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, o autor, numa certa altura, diz assim: aonde estava Deus? Como é que Deus pode permitir aquele troço de... aquela matança que os alemães fizeram na Segunda Guerra Mundial? Castro diz: Deus, Deus, onde tu estás? Em que mundo tu te escondes? Falando da escravidão que vinha para o Brasil, com aqueles navios carregados de negros que morriam de tantas doenças, naqueles porões. Aonde estás? Quase que Deus fosse culpado disso. Uma grande lição Padre François Birne nos dá: Deus não é causa de nenhum mal. Nós é que estamos habituados a considerar o efeito pela causa. Quem matou? Deus não é culpado. Os homens tinham a livre consciência, o livre-arbítrio, a condição de decidir. Não o fizeram por orgulho. Orgulho de querer impor uma raça pura ao mundo, como se ela existisse, como se nós outros não fôssemos também criaturas do mesmo Pai. Uma ideia que se tira desse livro é que muitos são surdos e não querem ouvir as vozes que vêm do além e que nos indicam um caminho a seguir. E dentre os milhares de exemplos que ele traz a palavra de Roland Juvenel, um rapaz de 15 anos que morreu por falta de remédios, que não chegava dos Estados Unidos. O pai dele todo dia ia no aeroporto ver se tinha chegado os remédios, não vieram, e ele morreu. Esse Roland Juvenel, 1947. Era um rapaz de muita fé, de muita vida espiritual, de vida interior. Começou a se comunicar com sua mãe, que era uma escritora mais descrente. Quem conhece a literatura francesa até vai encontrar a escritora Juvenal. E ele dizia sempre para a mãe: mamãe, aqui nós nos alimentamos daquilo que damos aos outros. Em outras palavras, mamãe, aqui nós fizemos como espíritos, temos que continuar a nossa purificação. Aquilo que nós fizemos na terra foi válido. E aqui a nossa purificação continua. Aqui temos a oportunidade de concluir o nosso caminho espiritual e ter a plena felicidade. E o Espiritismo concorda com essa teoria, basta ler o livro do André Luiz, que é possível progredir espiritualmente após a morte. E que nós, como espíritos, nunca morreremos.
E sempre procuraremos, se tivermos o objetivo da nossa vida, nesta evolução constante, uma eternidade feliz. Esse padre católico, esta pesquisa que eu fiz, é uma pesquisa experimental. É comprovada que os mortos se comunicam com os vivos. É verdade. Ninguém pode duvidar. Mas a prodigiosa riqueza da literatura do mundo do além, que ele encontrou em todos os cantos do mundo, fez acender nele uma luz que tinha se apagado pelo dogmatismo moral de tantos anos de teologia dogmática e normas e dogmas, inferno, coisas mais. E diz assim: a natureza humana não faz saltos. Temos uma infância, uma segunda infância, temos uma puberdade, temos uma adolescência, temos uma maturidade, temos uma velhice, temos uma vetustez. Os latinos tinham a última idade, é a vetustas, vetustatis, e vetusto significa muito velho, em latim e em português também. Se a vida humana não faz salto, não é por um caso de um pecado que eu fiz hoje que vou para o inferno. Não. Não é esse pecado que vai te levar para o inferno. Vai te levar para o inferno a tua obstinação. Se você não quer crer que existe uma outra vida e que a morte é apenas uma passagem. Então ele se sente feliz de ter escrito esse livro, e pelo que eu sei, a Igreja Católica não se manifestou sobre esse livro. É um teólogo, é um professor que dá aula de teologia a futuros padres. O mundo novo parece que está se abrindo com novas ideias. E uma das coisas que ele insiste: vocês devem falar com seus queridos, vocês devem rezar que eles ouvem, vocês não devem vestir o luto, vistam-se de alegria. E sobre isso Santo Agostinho escreveu as seguintes palavras. Santo Agostinho, que teve uma vida agitada, que foi um dos grandes defensores do cristianismo do quarto século depois de Cristo, escreveu da cidade de Deus e que tem feito muitas instruções que estão no Evangelho Espírita, que vocês podem ler. Ele tem essas palavras: a morte não é nada. Eu apenas passei para o outro lado da estrada. Eu sou eu. Vocês são vocês. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como sempre fizeram. Vocês estão vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem
um tom solene ou triste, continuem a rir, como ríamos juntos daquilo que nos fazia rir. Sorriem, rezem, pensem em mim, rezem por mim, que meu nome seja pronunciado sem ênfase de tipo algum, sem nenhum traço de tristeza ou sombra. A vida significa aquilo que sempre significou. O fio não foi cortado. Porque eu estaria fora de vossos pensamentos se apenas estou fora de vossas vistas? Ou estou muito pertinho de vocês? Estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, continua em frente. A vida é bela e bonita. Essas palavras de Santo Agostinho fecham com este autor, que não precisa ter tristeza. Aliás, o Oriente fazem festa quando morre, com razão. Por que que nós inventamos de chorar, de fazer luto, de botar uma cor preta? Para quê? Se nós passamos uma vida melhor, claro que fica difícil para nós dizermos aqui que a morte não é nada, porque nós estamos vivendo num mundo muito materializado. Ainda não conseguimos nos livrar desses traços que marcam a nossa sociedade. Uma globalização do desleixo, do desinteresse pelos outros. Falar que morte não é nada, parece que o cara está ficando louco. Para Santo Agostinho e para aqueles que nos precederam e que tiveram neste mundo a capacidade de construir o seu lugar, a morte não é nada. Apenas eu passei para o outro lado da estrada. Falem com meu pai, com minha mãe, com os meus queridos que se foram, eles nos ouvem e entrarão em contato. Não com todos, mas tem pessoas, tem médiuns que conhecem e que sabem que os espíritos se comunicam. Eu não posso, esse livro eu encontrei num sebo, não sei se a casa tem. Não tem, mas se vocês o conseguirem em algum lugar, a minha mulher gosta ainda, sempre gostou de achar livros sobre espiritismo no passado. Os mortos nos falam do padre François Burnet. Se encontram em casas, é possível adquiri-lo. Vale a pena, porque para mim modificou meu modo de pensar e a gente sempre aprende. Pode ser que tenha na internet alguma coisa. Aquele estante virtual do sebo tem, porque isso aqui estava no sebo. Até valia, era a letra F que correspondia a um preço. Certo? Foi em Blumenau que consegui isso. Gente, a vida fica mais aliviada, porque, na verdade, quem tem medo, quem tem a morte, é porque ainda não se convenceu que a morte é apenas uma passagem. É claro que nós sentimos como humanos, temos que cuidar. Santo Agostinho diz, você que está aí, continue, toque em frente. A vida é bonita, mas tudo morre para renascer. Nada volta para o nada. Foi um prazer falar para vocês.
essa mensagem dessa noite. Muito obrigado.